Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao segundo e último episódio da nossa websérie Tributação na área da saúde. Nós já pontuamos aspectos principais da tributação para os profissionais da saúde. Hoje nós vamos abordar com uma maior profundidade tributação para clínicas e consultórios, como funciona. E para isso, mais uma vez, vamos contar com a presença do diretor da Soluzione Contábil, Altair Alves. Altair, seja mais uma vez muito bem-vindo e vamos lá. Fernanda, muito obrigado, por mais um dia estar aqui com você nessa websérie. Já estou gostando, quer dizer, já gostava desde o primeiro vídeo que nós gravamos em 2015 ou 2016, foi quando? 2015 e 2016. 2015 a 2016, E nós estamos voltando agora com esse trabalho e realmente estou muito feliz e estou aqui disponível para poder responder as perguntas e agregar o máximo de valor possível para as pessoas, os médicos, os profissionais da saúde que seguem aqui o seu canal e acompanham também o sistema de vocês, tá bom? Muito obrigado. Nada. Vamos lá, então. Vamos lá. Para começar, eu gostaria só que você desse uma contextualizada como que está a tributação para as empresas na área da saúde, porque você já tinha dado essa contextualizada no vídeo de 2016 e eu gostaria de saber se houve alguma mudança de 5 anos para cá. Houve sim, e a gente vai falar sobre isso agora. Bom, primeiro que a Receita Federal, o governo federal, até é bom a gente começar o nosso papo por isso, porque muitos médicos me procuram aqui, que a gente está atendendo, e eles falam assim, Altair, por que a Receita Federal não facilita a vida do médico, do dentista, do profissional da área da saúde? Porque quando a gente falou lá em 2015, a gente tinha uma realidade dentro do Simples Nacional, que era o anexo, que até para você que não entende do regime tributário, no Brasil hoje a gente tem 3 regimes, tá? O regime do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O que é isso, Altair? São formas que você, que tem uma clínica ou tem um consultório, pode escolher para você pagar os impostos no Brasil. Então você pode escolher, pelo menos essa liberdade você tem. E como é que você escolhe esse tipo de tributação? Você precisa fazer conta. A minha situação, são várias variáveis que nós vamos trazer aqui, mas, por exemplo, a minha situação, é melhor eu tributar no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real? Cada situação aí tem algumas observações importantes. Mas o que acontece na sua pergunta que você falou, o que mudou, Lá em 2015, a gente tinha, dentro do Simples Nacional, a gente tem algumas tabelas tributárias. Então, lá, quando a gente conversou em 2015, nós tínhamos 6 tabelas. Agora, a gente só tem 5 tabelas. Então, a tabela 6, que era a tabela do médico, então tinha uma tabela exclusiva para profissionais da área da saúde ali, de alguns profissionais, de profissões assim regulamentadas como o médico, que era o anexo 6. Mas o que acontece? O anexo 6, Fernanda, ele já começava a tributar com quase 17%, era 16,93% na época, quase 17%. Mas, Altair, por que o governo permite que algumas empresas comecem a tributar com 6%, meia dúzia, e outras tributavam com quase 17% no começo, que era o caso dos médicos? Sabe por quê, Fernanda? O médico, o profissional da saúde, normalmente não tinha o costume de empregar muitas pessoas, dar muitos empregos. E às vezes ele abria a empresa apenas para não tributar como pessoa física e pagar menos impostos. Então, o que o governo fez? Ele sempre criou uma condição de falar o seguinte, olha, se você é um profissional da saúde, mas você emprega pessoas, gera emprego, eu vou te dar aqui um benefício. Se você não gera emprego e você só quer pagar menos impostos, meu amigo, já está bom você pagar 17%, porque você deveria pagar 27,5%. Então, já estou deixando aqui, já estou sendo bonzinho. Mas os médicos, profissionais da saúde, nunca gostaram muito disso, Fernando. Por quê? Porque eles queriam tributar com 6%. E o que mudou nessa história de lá para cá? O governo agora tirou esse anexo 6, criou uma tabela também para o médico ali na tabela 5, que começa um pouquinho menos, com 15,5%. Comparado com 6%, é muita diferença. 15,5% para 6%, é mais que o dobro.
Mas só que ele deu uma condição, Fernando. Ele falou assim, ó, então vamos lá, doutores, eu vou conversar com vocês, eu vou montar um esquema aqui para vocês. Se vocês me prometerem que a despesa, vocês vão empregar pessoas, tá? Vocês vão empregar pessoas no consultório e na clínica de vocês. Ou vocês vão tirar um prolabore, que é um salário do médico, que é tributado também, até 28% do teu faturamento, eu deixo você ir lá para aquela tabela benéfica lá de 6%, que começa com 6%, que é o anexo 3, a tabela 3 do Simples. Tá. Então, ele falou o seguinte, olha, a única coisa que eu posso ajudar vocês é se vocês me ajudarem. Se vocês empregarem ou tirar um prolabore, que somado toda a despesa trabalhista for correspondente a 28% do teu faturamento, então, faturei 10 mil, tem que ter 2.800 de despesa de folha. Isso quer dizer imposto de renda, INSS, o próprio salário, pega todas as despesas trabalhistas ali e joga. Se for 28% do faturamento, eu vou ser bonzinho com vocês e vou deixar você tributar aqui no anexo 3, pagando inicialmente 6%, tá? E essa tabela vai aumentando um pouquinho de acordo com o faturamento. Não vai dar para a gente aprofundar aqui, que é muita coisa para falar ainda nesse nosso bate-papo, mas respondendo o que mudou, né, de 2015 para cá, foi essa sistemática que você pode sim reduzir a sua carga tributária pagando menos impostos, mas você tem que gerar emprego ou gerar despesas trabalhistas com prolabore dentro da tua empresa. Foi isso que praticamente mudou aí na vida do médico em relação à tributação. Perfeito. Uma outra pauta também no vídeo anterior, falamos sobre ser pesado tributar como pessoa física e algumas vezes ela escolher tributar como jurídica. E falamos sobre as obrigações que ela deve ter ao escolher essa opção, que é a sociedade simples, tem a sociedade limitada e EIRELI. E eu gostaria de saber, aí isso também é uma pergunta que fizeram no vídeo anterior, quais obrigações assessoriais, no caso da empresa ter CNPJ, sociedade limitada ou EIRELI? Maravilha, ótima pergunta. Inclusive tem uma novidade agora, né, que eu vou falar nessa questão de natureza jurídica, tá? Para os médicos que não entendem muito esse termo, natureza jurídica, é o tipo de empresa que você abre, tá? Então, no Brasil, Fernanda, a gente tem alguns tipos, tá? Então, a gente tem a EIRELI, que você citou, a gente tem a sociedade simples, a gente tem a sociedade limitada, empresária, a gente tem sociedade anônima, sociedade tem as SCP, que é Sociedade por Conta de Participação, tem vários tipos de sociedades, tá? Qual que é a novidade? Final de 2019, teve a Lei da Liberdade Econômica, que criou uma outra natureza jurídica que lá em 2015, 2016 não existia e que é muito benéfica para o médico, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Então, por que Sociedade Limitada Unipessoal? Porque, Fernanda, antigamente, o médico, para ele abrir uma empresa, ou ele abria como sociedade, ou ele não abria. Porque muitos que abriam como pessoa, como empresa individual, que você citou também no outro vídeo, você trouxe a questão da empresa individual, a Receita Federal tinha uma legislação que falava que ele corria o risco de pagar, se ele abrisse uma empresa individual, ele corria o risco de pagar o imposto de renda como pessoa física, mesmo tendo a jurídica. Então, o que acontecia? A pessoa ia lá e falava, poxa, como é que eu vou fazer? Vou arrumar um sócio laranja, aquele sócio que nem estava na sociedade, só para abrir empresa. Para resolver isso, a Receita foi lá e criou a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tá? Até para trazer assim, para efeito de conhecimento, tá? Que não é muito para a área médica, mas o porquê que as pessoas fugiam do empresário individual? Porque a empresa individual, o dono dessa empresa responde ilimitadamente com seus bens pessoais em relação à responsabilidade da empresa. Isso quer dizer que, se você abre uma empresa individual e a sua empresa quebra, fale, o juiz automaticamente vai nos seus bens pessoais para pagar toda a despesa da empresa. Diferente da sociedade limitada, que é limitada ao capital social. Isso quer dizer o quê? Que as duas pessoas, física e jurídica, não se misturam. Eu tenho aqui uma empresa, abri a empresa com capital de 50 mil reais. Minha empresa quebrou, eu fiz tudo certinho, não foi uma fraude, não foi nada. Eu vou, com meus bens da empresa, eu vou assumir a responsabilidade aqui. Eles não vão lá pegar minha casa, não vão pegar meu carro, não vão pegar meus bens,
para pagar isso daqui, porque pessoa jurídica, pessoa física são duas pessoas diferentes, tá? Sim. E a legislação entende isso. Mas o que aconteceu, Fernanda? Infelizmente, a Eireli, que foi criada para esse sentido, para dar primeiro segurança para o médico, mas eles colocaram um fator que não facilitou a vida do médico, que era ter 100 salários mínimos de capital social. Então, quando o médico ia abrir uma Eireli, mesmo que ele não precisasse de 100 salários mínimos, que hoje dá mais de 100 mil reais, ele era obrigado a colocar esse dinheiro na empresa. Para quê? Para abrir a Eireli, né? No momento da abertura da empresa. Isso era inviável para a maioria das pessoas que precisavam abrir às vezes um pequeno consultório, ou às vezes até o médico, né, que a gente falou no vídeo anterior, o médico pessoa jurídica, que ia apenas prestar serviço em outros locais, tinha que colocar 100 mil na empresa. Não dá. Então isso foi inviável. E aí foi lá e criou agora a empresa, né, a sociedade limitada unipessoal. Essa é a melhor natureza jurídica para o médico, ou para abrir uma clínica, ou para abrir um consultório, atualmente para aqueles que não têm sócio. Tá? Então, vamos lá. Dentre todas essas que você pode escolher, sociedade empresária, sociedade simples, Eireli, empresa individual, a melhor é sociedade limitada unipessoal. Legal. Mas, Fernanda, eu sei que é muito conhecimento, Fernanda, mas tem uma coisa que você falou aí, que é a sociedade simples. Isso. Aí, por que as pessoas abrem a sociedade simples? Inclusive, mais uma informação, tem muita informação aqui, hein? Ó, sociedade simples, apenas para prestadores de serviços, registrada em cartório. Sociedade empresária limitada, também para prestadores de serviços, mas a maioria comercial ou industrial, registrado na junta comercial do teu estado. Então, a gente tem essas duas diferenças aí. Agora, vamos lá na sociedade simples. Por que os médicos buscavam a sociedade simples, né, para poder abrir empresa? Porque tinha, Fernanda, tem ainda, né, uma redução do ISS. Por quê? O ISS é o Imposto sobre Serviços, ou seja, você que presta serviço, paga Imposto sobre Serviços, que é o ISS, para a tua cidade. Então, lá para o teu município você vai pagar. Esse imposto ele vai variar de 2% a 5%, dependendo do município. Por exemplo, cidade de Palmas, Tocantins. Lá em Tocantins, médico paga 5% de ISS. Cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, você paga 2% de ISS. Isso vai variando. Sobre o quê? Sobre o teu faturamento. Faturei 100 mil, pago 2%. Qual que é a diferença da sociedade simples? Que eles criaram um imposto que é fixo, né? É trimestral e fixo. Um valorzinho bem pequeno. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você, na sua clínica, no seu consultório, você faturar 10 mil, como faturar 100 mil ou 1 milhão, você vai pagar um ISS pequenininho, fixo, que é por profissional dentro da sociedade. Pô, isso é muito vantajoso. Só que, infelizmente, há um ano atrás, né, em 2020, 2 anos atrás, 2019, houve aí, através de uma decisão do Superior Tribunal, do STF, que trouxe numa situação que a Prefeitura de São Paulo e outras prefeituras usaram para considerar, Fernanda, que a sociedade simples limitada, ela não era uma sociedade simples pura, porque mesmo no cartório você pode escolher sociedade simples limitada e sociedade simples pura. Qual que é a diferença? É que se você escolher a sociedade simples limitada, você está seguro. A limitação do capital social para efeito de responsabilidades. E aí, Fernanda, o que aconteceu? A prefeitura chegou e falou, não, olhou lá, tem aqui milhares e milhares de sociedades simples limitada. Vocês não têm direito ao ISS fixo, vocês vão pagar o ISS sobre o faturamento. E aí, o que aconteceu? Houve uma grande briga judicial, as grandes sociedades médicas se desesperaram, porque ainda eles cobraram retroativo 5 anos. Então, imagina, eu tenho uma empresa, uma sociedade simples médica lá, né? Estou tranquilo, pago meu ISS fixo, aí me aparece a prefeitura e fala assim, você tem que pagar sobre o faturamento e eu quero receber os últimos 5 anos. Ver quantos, né? Algumas empresas médicas tinham que pagar milhões de impostos. Foi para a justiça, aquela luta toda lá. No final da história,
chegaram à conclusão que, para você agora ter o ISS fixo, você precisa abrir uma sociedade simples pura. Ah, tá. Aí, qual que é o problema de tudo isso? É que se você abrir a sociedade simples pura, você responde ilimitadamente com seus bens pessoais sobre toda a responsabilidade da empresa. E aí, você que é médico, que tem a sua clínica, que tem o seu consultório e que de verdade tem um sócio, porque assim, o que você tem que pensar? Nós estamos falando aqui, se você não tem sócio, você é uma sociedade limitada unipessoal. Você não tem sócio, você é sozinho. Esquece esse negócio de colocar o sócio laranja, isso não dá mais não, porque as transações financeiras que precisam ocorrer vai acabar te prejudicando. Então, agora, para você que tem a sociedade mesmo, tem um sócio, você precisa avaliar. Uhum. Essa sociedade é tranquila, eu consigo observar tudo que acontece dentro dela, porque assim, se eu não consigo acompanhar, é perigoso. Por quê? Porque se for feito alguma coisa de errado, eu, como sócio daquela empresa, posso responder ilimitadamente com meus bens pessoais. Inclusive, se o meu sócio, que é responsável, também junto comigo, não tiver nada para pagar a conta, a receita vai direto em mim, entendeu? Sim. Que tem algum bem. Então, antes de você escolher tudo isso, procura um profissional contábil, né, que vai poder te orientar qual que é a melhor natureza jurídica. Eu sei que a gente falou muito sobre apenas uma pergunta, mas eu estou aqui justamente para agregar valor para vocês que estão do lado ali, vocês conhecerem a fundo a verdade para poder escolher sempre o melhor caminho. Perfeito. Se quiser, pode beber uma água. Eu estou tranquilo, vou beber uma água, então. O assunto que eu vou falar, esse é novo, que não tinha sido comentado antes. Certo. O que é tributação, quando acontece e o que pode ser feito para reduzir ou para evitar? Maravilha. Bom, para fugir da tributação, para evitar totalmente a tributação, você vai ter que fazer amizade com os Vingadores, ou você vai ter que buscar o Superman, né? Ou até o Super Mouse, para quem não conhece, da minha época, muito antiga, o doutor que conhece aí, tem o Super Mouse, que é um super-herói. Por quê? Porque não tem como fugir de tributação no Brasil. Agora, tem sim como pagar menos impostos, isso aí a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, a questão jurídica, né, tributária, Fernanda, e doutores que nos ouvem aqui, ela no Brasil ainda é muito complexa. Nós estamos no ano de 2021, provavelmente esse ano teremos uma reforma tributária que pode mudar todo esse cenário, tá? Mas agora, nesse momento que a gente está fazendo essa websérie, ainda é muito complexo, tá? Então, você tem, como eu falei anteriormente, você tem 3 formas de tributar no Brasil. Na verdade, assim, escolha tributária para pessoa jurídica, porque você também pode escolher ser pessoa física, mas olha, a maioria das análises que são feitas, os planejamentos tributários que são realizados, apontam que tributar na pessoa física não é um bom negócio para 99% das pessoas, tá? Agora, eu tenho um consultório, sou pequenininho, estou começando agora, tem que analisar, tá? Mas para a maioria não vale a pena. Então, quando eu venho para a pessoa jurídica, Fernanda, eu preciso realmente, aquilo que você falou, eu preciso olhar e falar assim, como eu posso reduzir a minha tributação? Então, a gente não tem uma fórmula mágica, mas o que você tem que pensar? Normalmente, o médico que está atuando ali sozinho, a mão de obra dele é a despesa mais cara que tem dentro da empresa dele. É a mão de obra dele. Porque, por exemplo, comparado a um médico que tem um consultório e tem uma secretária, quem ganha mais? O médico, né? Não a secretária. Então, a despesa do médico ela é sempre relevante, tá? E sendo a despesa dele relevante, o que acontece? Como ele não cobra dele mesmo, que é o dono da empresa, ele automaticamente tem um lucro alto, né, perante o faturamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, como a mão de obra dele é a que mais gera receita, ele tem pouca despesa. Se ele tem pouca despesa, quer dizer que a margem de lucro dele é bem grande, né, na maioria dos casos. Então, o que acontece? O lucro real, ele tributa a pessoa no lucro. Então, se ele tem um lucro grande, o lucro real não é para ele. Por que o lucro real não é para ele? Porque ele vai pagar mais imposto. Então, esquece o lucro real para quem tem um consultório, uma clínica que é pequena. Tá? Inclusive, para você que não sabe, todas as empresas no Brasil, na hora de escolher o regime, tem uma questão também de faturamento. Então, vou alinhar isso para vocês aqui. Até agora, tá? 2021.
Quem é do Simples Nacional? Quem pode ser do Simples Nacional? A sua clínica, o seu consultório, que fatura até 4 milhões e 800 por ano, que dá 400 mil por mês. Passou disso aí, você não pode... Tá aí, mas o Simples Nacional é melhor para mim. Mas você não pode escolher o Simples Nacional, porque tem um teto de limite de faturamento. Quem pode ser lucro presumido? Quem fatura de zero e achou que mesmo com o Simples Nacional o lucro presumido é um melhor caminho e fatura até 78 milhões no ano. Então, quem fatura até 78 milhões no ano pode optar pelo regime do lucro presumido. Quem fatura acima de 78 milhões no ano, que geralmente é uma grande clínica ou um hospital, né? Geralmente é difícil ter um consultório, né, faturando muito, mas quem fatura acima de 78 milhões está obrigado a optar pelo lucro real. Tirando essas coisas de faturamento, então, Simples Nacional 4 milhões e 800 e lucro presumido 78 milhões, você com a sua clínica e seu consultório, você pode escolher qualquer tributação que você quiser, tá? É você que decide. Então, o contador vai te auxiliar, vai fazer as contas para você, mas é você que decide. E como que você vai escolher? Se o lucro real, para você que tem uma clínica que fatura 100, 200, 300 mil reais, se o lucro real não é um bom negócio para você, na maioria dos casos, nós vamos falar aqui Simples Nacional e lucro presumido, tá? No Simples Nacional, Fernanda, você tem essa questão que eu falei da despesa trabalhista. Então, por exemplo, se você olha e vê que a sua despesa trabalhista, ela representa 28% do teu faturamento, o Simples Nacional é um bom negócio, porque você vai lá naquela tabela que começa com 6% e vai até 17%, mas você só vai tributar ali por volta de 17% quando você tiver com 400 mil de faturamento mensal, que dá 4 milhões e 800 no ano. Então você vai para 6, depois para 8, depois para 10, depois para 12%, até você chegar no limite. Então, se você tem provavelmente 28% de despesas trabalhistas, entre prolabore e despesa de folha do teu faturamento, o Simples Nacional pode ser um bom negócio. Se você é uma sociedade simples pura, provavelmente o lucro presumido pode ser um bom negócio para você, porque você tem a redução do ISS. Agora, Altair, como eu defino a melhor tributação para mim? Com certeza 100% absoluta é fazendo conta dentro do teu cenário. Tá. Sabe por quê? Porque você só pode, Fernanda, optar a questão tributária uma vez ao ano. Então eu não posso optar, esse mês eu vou tributar no Simples Nacional, mês que vem lucro presumido. Nossa, agora acho que o lucro real está melhor. Não. Uma vez por ano. Por isso que você precisa pegar, você que está abrindo uma clínica consultório, tentar fazer uma projeção. Altair, eu não tenho uma projeção, estou começando agora, provavelmente não vou faturar. Vai para o Simples Nacional. Fica lá no Simples Nacional, passa o ano no Simples Nacional, aí com base no teu histórico e na projeção do próximo ano, né, o teu contador, ele vai em novembro, mais ou menos em dezembro, conversar com você, fazer os cálculos e falar, olha, ano que vem nós vamos continuar no Simples Nacional, ou vamos optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Mas é irresponsabilidade de um profissional te dizer, sem conhecer os seus números, falar para você, vai para o Simples Nacional, vai para o lucro presumido, vai para o lucro real. Por quê? Nós temos muitas variáveis que a gente precisa fazer conta. Então, se alguém te falar para você, vai para essa tributação aqui, desconfia. Por quê? Porque ele precisa fazer conta, ele precisa entender o seu futuro, ele precisa conhecer o teu presente e saber o teu futuro. Sabe por quê, Fernando? Às vezes a pessoa chega lá e fala o seguinte, hoje eu estou faturando 30 mil, mas só que ela tem um projeto para daqui a 6 meses que ela vai faturar 200 mil. Só que ela vai passar os outros 6 meses faturando 200 mil. E eu fiz um planejamento de 30. Será que esse planejamento de 30 é o mesmo de 200? Provavelmente não. E aí pode ser que você tenha muito prejuízo. Então, o cálculo do imposto e a redução tributária está ligada ao teu presente, a sua projeção pelo menos para os próximos 12 meses, né? E fazer esse cálculo com todas as variáveis para definir. Show. E aí você me contextualizou a tributação. E a bitributação? Isso, a bitributação, ela acontece, Fernanda, e isso acontece muito em clínicas, tá? Quando ela contrata o médico pessoa jurídica. Então, assim, ela vai lá e contrata o médico pessoa jurídica para trabalhar dentro da clínica. Tá. Aí ela fala o seguinte, calma aí, o paciente está pagando para quem? Para a clínica, para o consultório. Você recebeu. O médico, para receber da clínica, ele precisa emitir uma nota para a clínica.
E aí as pessoas fogem do quê? Porque elas falam, tá aí, mas aí eu tenho a bitributação. Mas o que acontece, Fernanda? A gente precisa entender, existem algumas ferramentas que hoje já separam o faturamento, né, ela vai lá, por exemplo, a pessoa passou numa consulta, fez um procedimento e custou R$500. Aí ela fala assim, pô, desses R$500, 200 é do médico, 300 é da clínica. Já tem alguns aplicativos que eles estão trabalhando para eliminar isso, né, para você poder tributar de forma separada. O problema que você tem que levar em conta é que a prestação de serviço está sendo feita para quem? Para a clínica, para o consultório. O médico, teoricamente, ele é o quê? É um funcionário nesse momento. Então tem que ser avaliado que existe sim a bitributação, mas por quê? Porque às vezes o médico era para ser funcionário da clínica e não um prestador de serviço pessoa jurídica. Então essas adaptações que são feitas, são realizadas dentro da prestação de serviço, infelizmente vai acontecer sim a bitributação entre o médico e a clínica, porque é o que é, entendeu? A gente pode avançar, está avançando, né? Provavelmente daqui a pouco os sistemas, a Receita vai entender que pode ser feito separado e que você pode ajustar, mas ainda não está muito claro isso. Então existe sim a bitributação no caso da prestação de serviço médico, quando o médico trabalha dentro de hospitais. Por exemplo, pega um grande hospital. O grande hospital ele não recebe, por exemplo, do paciente. Sim. Só que o médico ele não precisa emitir a nota para o hospital para receber? Precisa. Teve bitributação? Teve. Como é que resolve isso? Não tem como resolver. O hospital sabe que o médico que presta o serviço, ele sabe que ele tem que pagar o imposto dele, e o hospital sabe que o médico é uma despesa que está dentro do serviço prestado pelo hospital e que é um custo para ele. Então, cada um faz o teu preço de venda de serviço, incluindo o imposto, e vai ter o lucro. Então, assim, a bitributação só fica brigando, mas, assim, quem mais tem que se preocupar, Fernanda, é o dono que vai prestar o serviço. Por quê? Se o médico chega e fala para mim assim, olha, para eu prestar serviço no teu hospital e calcular o meu imposto, eu preciso aqui de cobrar de você R$1.000 um plantão. Porque ele sabe que desses R$1.000 ele vai ter que pagar o imposto dele e tal, vai sobrar um líquido. Eu, como hospital, que tem que avaliar e falar assim, eu posso pagar R$1.000 para o plantão do médico? Posso. Acabou. O médico paga o imposto dele dentro do ganho dele que ele já projetou, e o hospital que vai cobrar do paciente já projetou que o plantão é R$1.000. Bom, houve bitributação? Houve, mas cada um pagou o seu e sai todo mundo feliz. Entendi. Um jeito de amenizar também é usando um bom sistema médico de gestão. Eu também gostaria de perguntar, já estamos finalizando, faltam 3 perguntas. Maravilha, vamos focar. O que acontece com clínicas que escolhem tributar em nome de pessoa física? Quais são os riscos de não ser transparente com a Receita Federal? Tá. Essa opção de você tributar na pessoa física e você acabar sonegando impostos, né? Não ser transparente, não enviar toda a sua receita, o risco que você tem é que a Receita Federal ela cruza as contas bancárias e tudo que você recebe em cartão de crédito ou qualquer tipo de cartão, né, ou maquininha, ela cruza, ela tem essa informação. O que vai acontecer? No momento que ela quiser, ela vai olhar e vai falar assim, ô doutor Altair, me parece aqui que você falou que recebeu R$100.000, mas você recebeu R$300.000. A maquininha está falando aqui, ó, que você passou R$300.000. Isso é verdade? Ou ela está errada? Aí ela vai pegar e vai fazer você pagar com juros e multas. Então, assim, entendi. Hoje em dia, em todos os cruzamentos, não é mais... Por isso que eu falo que quando você avalia pessoa física e jurídica, você vai para a pessoa jurídica. Porque se você quiser optar pela pessoa física para não pagar imposto e reduzir a carga tributária, você está correndo um risco muito grande e eu acho que não vale a pena. Tá, show. Outra coisa também que eu gostaria de saber... se a clínica escolhe tributar como pessoa física, a tecnologia pode ajudar. Quando ela escolhe também tributar como pessoa jurídica, a tecnologia ajuda da mesma forma? Ajuda. Como eu falei, se a pessoa quer tributar de forma híbrida na pessoa física e na jurídica, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar o sistema que ela está usando, no caso do SOSP, e dividir as suas despesas de forma organizada e as suas receitas, pessoa física e jurídica. Então, se você tem essa organização de despesa física e jurídica, não é que você não pode lançar despesas e deduzir, por exemplo, no livro caixa. Você só precisa ser equilibrado. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel, né?
eu posso colocar o aluguel na pessoa física? Posso. Mas e a energia? A energia na pessoa física? Não, vou colocar na jurídica. Eu preciso fazer um equilíbrio. O caso seria mais adequado, seria dividir toda a despesa. Então, eu tenho um aluguel. Se eu faço tributação pessoa física e jurídica, metade do aluguel é física, metade do aluguel é jurídica. Se eu tenho essa despesa aqui, metade física, metade jurídica. Se você controlar isso no sistema, você pode tributar e pagar os impostos na pessoa física com redução do Carnê-Leão e você pode pagar na pessoa jurídica também os seus impostos emitindo a nota fiscal. Perfeito. E uma curiosidade que eu queria tirar também é que a partir do ano passado, muitas pautas mudaram. Devido à pandemia, a telemedicina que apareceu aí como uma prática em caráter emergencial e também o aumento da demanda de serviços de empresas home care. Eu queria só saber se a tributação para esses tipos de empresas é diferente ou se é o padrão. Tá. Então, o serviço de home care realmente cresceu bastante, né, até por tudo isso que a gente passou. E a tributação, ela é serviços, né, você tem lá serviços, o home care, ele tem vários serviços inclusos dentro dele, né, então você tem, às vezes, uma empresa de home care, ela tem médico, tem enfermeiro, tem várias, fisioterapeuta, enfim. Dentro do serviço, né, que ela presta, o que mais pega dentro dessa questão do home care? E que eu acho que é muito relevante eu trazer aqui para as pessoas que nos ouvem. Tá. Né? É a relação dos profissionais que trabalham dentro dessa empresa de home care. Por que acontece? Às vezes a pessoa tem uma empresa de home care, só que ela não quer ter um custo, por exemplo, trabalhista. Aí ela pega uma pessoa, por exemplo, um fisioterapeuta, e fala, olha só, eu tenho aqui 2, 3 plantões para você durante a semana. Ela não faz contrato com esse fisioterapeuta, ela não recolhe os tributos. Então, por exemplo, você que contrata um autônomo, você é obrigado, como pessoa jurídica, recolher o INSS e o imposto de renda devido por esse autônomo para o governo. A obrigação é sua. Então, você tem um home care e você contratou um fisioterapeuta, por exemplo, contratou um médico que vai 1 vez ou 2 vezes por semana trabalhar para você, mas não tem contrato e não faz recolhimento de impostos, você está num risco muito grande. Por quê? Porque esse profissional, ele deve imposto pelo esse dinheiro que ele está ganhando, porém a obrigação de dedução, de segurar esse dinheiro, é da pessoa jurídica. Então, acho que o grave, né, acho que um dos problemas mais graves que acontece dentro da empresa de home care é justamente, Fernanda, essa questão tributária dos profissionais que trabalham prestando serviço. Eles têm muita insegurança, eles não fazem contrato, muitas empresas, pequenas empresas, não fazem contrato. Aí eu fico perguntando assim, agora, pensa o seguinte, né? O profissional está lá prestando serviço para o teu paciente que contratou o seu serviço e o profissional vem a óbito. E aí é comprovado que o problema, na verdade, foi um erro profissional daquela pessoa que está prestando serviço para você. Como é que fica a tua empresa nesse sentido? Quem vai assumir essa responsabilidade? Então é um assunto que eu acho que a questão tributária é tranquilo, porque tributa ali como serviços médicos também, né? Então tem a questão dos anexos dentro do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real igual, mas eu acho que a maior vulnerabilidade do home care está nessa questão trabalhista e operacional dele, que eles acabam levando, de qualquer maneira, as pequenas empresas e até grandes empresas, tá? E que pode gerar um prejuízo muito grande para essas empresas no futuro. Então, muita responsabilidade, muita atenção na contratação e na execução do teu serviço de home care, porque tem muitas responsabilidades inseridas aí no processo dessa prestação de serviço, que você que é gestor, que você que é dono de uma empresa de home care precisa estar atento, e aí fica meu recado nesse sentido. Show. Muito obrigada. Bom, chegamos ao fim, infelizmente. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Se você perdeu um dos nossos episódios, a nossa websérie está inteira linkada em nossa playlist no canal do YouTube. Se houve alguma dúvida, algum ponto ficou mal esclarecido, podem escrever nos comentários que nós vamos ter o prazer de responder todas as dúvidas. Altair, eu te agradeço muito
pela contribuição, por produzir todo esse conteúdo com a gente, porque eu sei que a sua agenda é muito lotada, inclusive para todos os profissionais que precisam de uma ajuda, um expert na área contábil, vou deixar na nossa descrição os possíveis contatos da empresa do Altair, que com certeza vai ser excelente. Eu aprendi bastante. Eu acredito que você tirou muitas dúvidas de muitos profissionais aí da saúde, quem está começando, quem também já está aí na estrada há muito tempo. E desde já eu deixo o meu agradecimento e do XOSP em si. Maravilha, Fernando. Eu acho que essa websérie foi realmente extraordinária. A gente trouxe, eu acho que muitas informações relevantes, né? A gente tem também dentro do nosso processo aqui uma unidade específica na área da saúde, que é a Soluzione Gestão de Clínicas. Inclusive temos um canal no YouTube também, Soluzione Gestão de Clínicas, que nós colocamos quase toda semana, muito conteúdo para ajudar médicos e profissionais da área da saúde. Vocês podem conhecer o Soluzione Gestão de Clínicas. E assim, de verdade, Fernanda, é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês. Eu vejo o trabalho que vocês vêm realizando para ajudar os profissionais da área da saúde através do sistema, através até do ecossistema que vocês criam, né, ao redor aí do sistema de vocês, trazendo profissionais como eu e outros profissionais que vocês acabam trazendo para realmente ajudar o público-alvo de vocês, que são os profissionais da área da saúde. Então, parabéns para todos vocês pelo trabalho que vocês vêm realizando e me senti muito feliz e deixo disponível aqui, quando vocês precisarem novamente, de me convidar para a gente poder ajudar a vida dos nossos queridos médicos e profissionais da área da saúde. Claro, pode deixar que nós vamos combinar. Então, obrigada, Altair. Valeu, pessoal. Um abraço.